Olha, para a gente entender de verdade muitos dos conflitos que a gente vê hoje no Brasil, é preciso fazer um movimento, desviar o olhar das grandes cidades e olhar para o campo, para a história dele. É lá, na disputa pela terra, que está a raiz de uma desigualdade que, bom, que moldou o país que a gente conhece hoje. Então, bora mergulhar nessa história para sacar o presente. 73%. Dá uma olhada nesse número. É chocante, né? Sabe o que isso significa? Que 73% de toda a área rural do Brasil está na mão de só 10% dos proprietários. É muita terra para pouca gente. Essa é a cara mais nua e crua do problema, sabe? A concentração de terras. É daqui que parte quase tudo que a gente vai conversar. Ok, para a gente organizar as ideias, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai lá nas raízes históricas desse conflito todo. Depois, vamos ver as várias caras que a exploração no campo teve. Na sequência, a gente fala da violência, da guerra mesmo pela posse da terra. E por último, a gente chega na resposta que veio a tudo isso, a luta pela reforma agrária. Então, vamos lá, começando pelas raízes. Uma coisa precisa ficar bem clara desde o início. A situação que a gente vê hoje no campo não aconteceu por acaso, não foi um acidente. Pelo contrário, ela é o resultado direto de leis, de escolhas políticas que foram feitas lá atrás na história do Brasil. O país foi meio que desenhado para concentrar terras nas mãos de poucos. E para entender isso na prática, dá uma olhada nessa comparação que é sensacional. De um lado, o Brasil, com a Lei de Terras de 1850. A regra era clara, só era dono da terra quem podia comprar. Simples assim. Do outro lado, os Estados Unidos, um pouquinho depois, com o Homestead Act. Lá, a lógica era outra. Quem cultivasse a terra por 5 anos ganhava posse. Percebe a diferença? A consequência aqui no Brasil foi fechar a porta para ex-escravizados, para imigrantes pobres. Ou seja, a gente reforçou a estrutura do latifúndio. Lá, eles incentivaram a criação de pequenas e médias propriedades. Isso aqui mostra preto no branco como o caminho do Brasil foi traçado para a concentração desde o começo. Ok, a gente já entendeu como a terra ficou concentrada. Mas e aí? Qual é o custo humano disso? Bom, se a pessoa não tem acesso à terra, o que resta? Vender a força de trabalho. E, na maioria das vezes, em condições bem precárias. Agora a gente vai ver as várias faces, os vários jeitos que essa exploração apareceu ao longo do tempo. Agora, um ponto super importante. Quando a gente fala em trabalho escravo hoje em dia, não é força de expressão, tá? Existe uma definição na lei bem clara para trabalho análogo à escravidão. E não é só sobre estar acorrentado. É sobre ter a dignidade ferida, seja por condições de trabalho desumanas, por uma jornada que acaba com a pessoa, trabalho forçado ou aquela famosa servidão por dívida, uma dívida que nunca acaba. E o mais sério, isso não é coisa do passado, não. É uma realidade brutal que acontece hoje. E essa exploração no campo brasileiro, ela teve muitas caras diferentes. Claro, a base de tudo, por mais de 300 anos, foi a escravidão. Mas mesmo depois da abolição, surgiram outros sistemas. Tinha o sistema de parceria, que na prática prendia imigrantes europeus em dívidas que não dava para pagar. Tinha os boias-frias, trabalhadores sazonais, sem nenhum direito. Tinha os meeiros, que tinham que dividir a produção com o dono da terra, quase sempre de um jeito bem justo, e os arrendatários, que alugavam a terra e assumiam todo o risco sozinhos. Sabe o que todos eles têm em comum? A enorme vulnerabilidade de quem trabalha na terra, mas não é dono dela. E para a gente ter uma ideia do peso disso, escuta só essa frase. Foi dita por um prefeito italiano lá no comecinho do século XX. Ele disse assim: aqueles que voltam dos Estados Unidos vêm com saúde e dinheiro. Aqueles que voltam da Argentina vêm com saúde, mas sem dinheiro. Aqueles que voltam do Brasil vêm sem saúde nem dinheiro. Pois é uma frase que dói, né? Ela mostra a fama que o Brasil tinha lá fora, um lugar de exploração tão severa que tirava das pessoas a saúde e a esperança. Mas a coisa não para só na exploração do trabalho, não. Tem outra camada aqui, uma camada talvez ainda mais brutal. A violência pela posse física da terra. Uma verdadeira guerra, que ao longo da nossa história significou a expulsão e muitas vezes o massacre de povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. E aqui está o ponto central para a gente entender isso. A violência no campo não é um efeito colateral indesejado, não. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta usada para tomar terra, para avançar com o agronegócio, para tirar do caminho qualquer um que seja visto como um obstáculo, e especialmente quando esse obstáculo são os povos que já estavam ali. E se alguém duvida da escala dessa violência, existe um documento que é um soco no estômago. É o Relatório Figueiredo, de 1968.
Ele ficou sumido por décadas e, quando reapareceu, revelou um horror em mais de 7.000 páginas. Ele documenta crimes cometidos contra povos indígenas, com o apoio ou omissão do Estado. A lista é de arrepiar: genocídio, tortura, trabalho escravo e até o extermínio de aldeias inteiras, usando roupas contaminadas com doenças de propósito. É a prova documentada da selvageria dessa guerra pela terra. Bom, depois de ouvir tudo isso, a pergunta é inevitável, né? Quem ganha com essa violência toda? Para quem ela serve? E uma parte importante da resposta está nessa figura aqui, o grileiro. O nome é curioso, né? Grileiro vem de uma prática antiga de colocar documentos falsificados numa gaveta com grilos. A sujeira dos insetos dava uma aparência de papel velho e esquentava o documento. Hoje em dia, os métodos são mais sofisticados, mas a ideia é a mesma: usar fraude, falsificação e muita violência para tomar posse de terras que não são suas. Terras públicas, terras de comunidades tradicionais, terras de poceiros. Bom, a gente já viu os séculos de concentração de terra, de exploração, de violência. Era inevitável que em algum momento surgisse uma resposta organizada para tudo isso. E é fundamental entender a luta pela reforma agrária não como um ataque, mas como uma consequência. É uma reação histórica de quem sempre foi deixado de fora. E essa organização não nasceu do nada, foi um processo. Lá nos anos 50 começaram a surgir as ligas camponesas. Em 64, em plena ditadura, saiu até um tal de Estatuto da Terra, que prometia a reforma agrária, mas ficou só no papel. Aí, nos anos 70, a Igreja Católica entrou em cena com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. E foi juntando toda essa bagagem que, em 1984, nasceu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que unificou essas várias lutas que existiam pelo Brasil. Então, esse ponto é chave. Vale a pena repetir. O MST não é a causa do conflito no campo. Ele é uma consequência. Uma resposta histórica, organizada, a um problema que o Brasil nunca resolveu de verdade: a concentração absurda de terras e a violência que sempre andou junto com ela. E tudo isso pode ser resumido no lema do movimento, que é muito direto e poderoso: terra para quem nela trabalha. O que isso quer dizer? É a defesa do direito de produzir, de ter uma vida digna a partir da terra. É o oposto de um modelo onde a terra é só um bem para especular, para acumular poder nas mãos de uma minoria. E a gente termina com essa reflexão. A história da luta pela terra no Brasil, como a gente viu, é longa, cheia de dor, mas também de muita resistência. Se essa luta toda é uma resposta a essa história, a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo capítulo? Porque as bases desse conflito, a concentração de terras, a violência, tudo isso ainda está aí. E o jeito que essa história vai continuar, bom, isso depende das escolhas que o país vai fazer daqui para frente.